Senhor Deus, usa o teu servo mais uma vez, como o Senhor sempre tem usado por onde que ele tem passado. Deus, enquanto o teu servo estiver ministrando, Senhor, o Senhor tem a total liberdade para curar, para libertar, para restaurar e dar vitória em nome de Jesus. Paz, irmãos. Deus abençoe vocês. Bom dia, né? Bom dia. A gente tem o costume de pregar muito à noite, e aí às vezes a gente vai e fica falando da noite, mas é um privilégio estar nessa casa mais uma vez. Deus abençoe o pastor John e sua esposa, em nome de Jesus. Deus abençoe o ministério de vocês. E eu sempre falo, aonde há oração, alguma coisa acontece. Não tem como você passar numa casa se lá não tem oração, se lá não tem algo diferente. Eu sempre falo, nas casas que você vai, se lá tem oração, do jeito que você entra, você não sai. Eu sempre falo, as igrejas que eu passo, você sabe se tem oração, você sabe se tem um mover. Na nossa igreja, situada ali em Alphaville, o apóstolo, ele tem um mover muito grande, e ele fala que a oração é a chave da vitória. Ele sempre fala isso pra gente. Ele fala assim, quando a mãe dele era viva, ele falava: meu filho, minha mãe orava das meia-noite até 5 da manhã. Hoje eu quero ser igual minha mãe, orar até as 5 da manhã, mas eu sigo o que ela fala. Vou até 3, vou até 4 e pouca, mas eu faço o que minha mãe fala, porque a oração é a chave da vitória. Amém ou não amém? Aplauda os céus pela vida desses pastores dessa casa, em nome de Jesus. Obrigado, pastor John. Obrigado. Cadê ele? Já sumiu? Cadê ele? Tá lá fora. Foi arrebatado? Foi não. Foi, se foi também, né, minha pastora? E a senhora ficou? Não, falei, tá repreendido em nome de Jesus. Né, minha pastora? Deus abençoe a minha esposa mais linda do planeta, mulher de Deus, mulher de oração, que se não fosse a oração dela, aqui eu não estaria. Por isso que eu falo em questão da oração. Deus abençoe a cantora Noemi Nonato, uma mulher de Deus, mulher de oração. Deus abençoe sua família, seu ministério. E a irmã, ela não precisa nem limpar a voz dela, né? Não precisa nem de playback. Deus abençoe os cantores por aí, amém. Mas tem cantor que você não botar na mesa não sai bonito. Mas a sua voz é uma voz que dá para ouvir de boa, sabe? E Deus abençoe. A gente tem que dar honra a quem tem honra, sabe? Tem que reconhecer isso. Então, que Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe o seu ministério, seu esposo. Como é que é o nome do varão? Romael. Meu Deus, é forte. Romael, levanta a mão aí, Romael. Já receba, em nome de Jesus, dono de fazenda. Eita, esse nome, irmão, não é qualquer um que tem, não. Amém? Eu acredito assim também. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos da casa. Pode ficar à vontade, sentar. Deus abençoe o pastor aqui que está à minha retaguarda. Deus abençoe a cantora, em nome de Jesus. Minha obreira, a senhora é bênção, viu? Dá lugar na terra, tá? Dá lugar, intercede aí. Quanto mais intercedendo, o fogo desce. Amém, minha linda? Deus abençoe, meus lindos. Diga lá em Provérbios 19, vai falar assim sobre uma canção, uma mensagem muito massa, sabe? Muito linda, maravilhosa. Provérbios 19, 21. Eu estava em casa conversando com Deus qual mensagem que eu ia ministrar nesse culto da manhã. E a gente fala com Deus e às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, aí Deus fala: leva uma mensagem que é dessa forma para esse povo. Deus vai falar dessa forma com esse povo. Deus vai agir dessa forma. Amém ou não amém? Amém. Quero louvar aos céus pela vida do meu irmão, amigo, Natalino. Acertei agora o nome? Deus abençoe sua vida, viu? E o que você viveu nessa terra, que Deus abençoe mais e mais a sua vida. O que você já passou nessa terra, que você já ajudou muita gente. Que Deus prospere sempre a sua vida, em o nome de Jesus. Você é bênção, Natalino, você é bênção. Deus abençoe, Natalino. E a palavra diz assim, 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia.
Ouça isso, eu sempre falo nas minhas lives, em todos os lugares que eu passo, que a gente, quando vai ler uma palavra bíblica ou um livro diferente, quando você entra na Bíblia, você precisa entender que é a Bíblia, não é um livro. É um livro, não é um livro comum. Quando a gente lê um texto, a gente precisa entender as vírgulas, os pontos, as perguntas, as colocações, tudo bem devagar para a gente entender. Porque se a gente ler, preste bem atenção, eu vou ler rápido para você entender aqui, ó. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Presta atenção. Você vai falar, opa, amém, é um texto simples. Mas olha que doçura de você entender esse texto. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos, vírgula, no coração. Muitos são os planos no coração do homem, vírgula, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, ponto. Ou seja, muitos são os meus planos, mas o que prevalece é Ele, é por Ele, é sobre Ele, é Ele que fala, é Ele que grita, é Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que levanta decreto, é Ele que refaz decreto. E eu estava ali lutando com essa mensagem. Eu falei, qual mensagem que eu vou falar com aquele povo no amanhã? Eu não me lembro se eu já preguei em culto de manhã, não me lembro. Não me lembro, é a primeira vez? Primeira vez, né? Não me lembro. E aí eu falei, qual mensagem que eu tenho que levar para aquele povo? Aí a mensagem veio essa: muitos são os planos, mas o que eu tenho para vocês é muito maior, é muito melhor. Então, quando a gente entende isso, a gente... Vou trazer esse esboço para vocês. Muitas vezes ficamos ansiosos, querendo entender, porque algumas portas se fecham, porque alguns sonhos demoram, ou porque certas coisas não acontecem. Mas esquecemos de uma verdade poderosa: se for da vontade de Deus, ninguém impede. E se não for, Deus sabe o que está fazendo. Acho que você não entendeu, vou repetir de novo. Se for da vontade de Deus, está tudo certo. Mas se não for, Ele sabe o que está fazendo para mim e para você. Deixa eu liberar nessa manhã, nesse dia, nesse culto maravilhoso. Muitas das vezes nós queremos a nossa vontade, mas Deus está dizendo, espera um pouquinho que eu estou fazendo a minha vontade. E a minha vontade, ela é perfeita e agradável para aqueles que creem em mim, para aqueles que buscam em mim. Aí, Marquinhos, mas está difícil, não é você que está passando o processo? Se eu pegar aqui, largar o microfone, sentar aqui, começar a contar minha história triste, todo mundo vai falar, rapaz, o que está acontecendo com você, cara? Você não é crente, não? Mas uma coisa que eu sei, que foi falada aqui na mensagem da pastora Juliana, que quando Jesus chegou, já era para estar resolvido. Sabe por quê? Quando a gente entende que o dono do milagre chegou, não tem choro, não tem tristeza, não tem nada. Acho que você não entendeu. Se o dono do milagre chegou, se o cara que cura chegou, se o cara que abre porta chegou, por que eu tenho que ficar falando do por quê? Por quê? Porque não é experiência não é questão que o cara fala assim, eu não tenho experiência, que ele não curava, que ele não libertava, que ele levantava, que ele fazia. Não, irmão, você sabia que o cara curava, você sabe que o cara levanta, você sabe que o cara ressuscita, você sabe. Aí só que a gente tem um costume de querer dizer assim, Jesus aparece pra gente, a gente quer contar, Jesus, por que aquele dia, por que aquele dia, por que aquele dia, por que aquele dia? Jesus está preocupado, Jesus está olhando para você e fala, eu não estou preocupado com os seus porquê, eu estou preocupado de você olhar que eu estou aqui na sua frente agora. Então muitos são os nossos planos, mas o que prevalece é os planos dele. Talvez a gente olha e quer algo do nosso jeito. Eu posso falar dessa forma porque eu já vivi isso. Eu fui chegar numa concessionária, cheguei lá, foi uma confusão. Porque quando eu entrei na concessionária para comprar um carro, o pessoal, ao invés de querer vender o carro para mim, estava preocupado em tirar foto. Eu entrei num carro de 7 lugares, carro bonito, carro massa.
lindo carro. V6, brabo. Cheguei lá, entrei no carro, tal, o carro é isso, quero ver, tal. E Deus olhando do céu falou, não, sai daí. Sai. E eu, não, peraí, Deus. E o pessoal, e pau quebrando, foto rolando, acontecendo. Eu cheguei e falei, pô, eu falei, vocês estão com a meta batida aqui, né? Eu falei, vocês estão com a meta muito boa aqui, né? A meta já bateu, já não precisa mais vender, né? Nossa, não quer tirar foto, tá arrogante, tá soberbo. Eu falei, não, irmão, só estou perguntando que eu quero comprar o carro e vocês estão preocupados em tirar foto comigo. Sabe o que eu estava entendendo ali? É Deus dizendo assim para mim, ó, Marquinhos, sai daqui que não quero você aqui não. O que eu tenho para você é maior. Vaza, meu filho, saia. Aí eu, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Daqui a pouco isso aconteceu, resumindo. Não acabei olhando no carro direito. E ainda saí de lá com a má fama. Que o povo olhou para mim e disse que eu não era legal. Pega a 1ª da manhã. Vai ter lugares que você vai querer ficar, mas Deus vai arrumar uma situação para você sair. Acho que você não entendeu. Deus está falando só comigo aqui. Vou falar igual que eu falei no outro dia. Fui pregar numa igreja outro dia. O povo estava todo mundo em silêncio, recebendo, assim. Aí eu, amém ou não amém? O povo... Aí tinha uma criança do meu lado, eu falei, amém, meu filho? Ele, amém, tio, eu estou recebendo, eita glória. Quando o menino falou, eita glória, a igreja... Eu falei, se vocês não recebem, ele recebe. Vai ter lugares que você está querendo ficar, está querendo continuar, e Deus vai arrumar uma situação para que você saia de lá, para que você não fique lá, porque os planos do Senhor é muito maior para mim e para você do que os meus planos. Tem gente que não entende quando vê a situação, eu não vou falar aqui porque tem que ter ética no altar, briga acontecendo, tudo acontecendo de ruim, e a pessoa está lá, mas não sei o que. Deus não habita onde está confusão, querido. Deus não habita onde tem a situação ruim acontecendo, para não falar outras palavras aqui. Se Ele está permitindo isso acontecer para você sair, Marquinhos, mas a gente é luz do mundo e sal da terra. Meu filho, é luz do mundo e sal da terra. Mas chegou uma passagem que ele estava pregando no povo. Aí ele estava pregando, porque vou curar, porque eu vou fazer, se você crer, fará obras maiores. Aí as pessoas, esse cara é doido, eu não vou ouvir ele não. Quem ele acha que ele é? É o profeta? Chegou agora. Aí Jesus falou assim, ó, é? Você não está crendo que eu estou fazendo? Mas Jesus faz isso? Faz, está na palavra, vai lá ver. Ele chegou na cidade para pregar, o povo estava querendo meter o louco com ele pregando, falando, e o povo assim, tá. Ele falou, tá bom, se você não recebe o profeta, eu estou indo embora. Eu não estou falando de mim, eu estou falando dos lugares que você está. Se você está no lugar e está acontecendo muitas coisas lá dentro, não é porque você é luz do mundo e sol da terra que você tem que ficar lá não. Deus está arrumando uma situação e empurrando você para outro nível. Não recebeu, eu já estou pegando para mim mesmo. Deus está colocando situações nos nossos caminhos, empurrando a gente para o próximo nível. E quem não está preparado para o próximo nível vai ficar. Lá no seu trabalho você está vendo a situação acontecendo, brigas ao tempo todo mundo se levantando contra você, e você fala assim, é o inimigo se levantando. O inimigo não está se levantando não, querido. O inimigo já perdeu faz tempo. É Deus acelerando o processo para você subir o próximo nível. É Deus mudando o decreto, é Deus mudando história, é Deus mudando coisas. E você está aí, o diabo está me perseguindo no trabalho, o diabo está naquilo não sei o quê, o diabo, tudo é o diabo, tudo de diabo. Aí Deus está falando, e o meu nome não fica maior nisso não? Esquece o diabo, meu filho. Esqueça o diabo, esqueça a situação. O meu nome prevalece, acredita, e eu estou com vocês. Avança. Só estou aumentando, só estou dando combustível para você sair do lugar, do acomodismo aí. Chega. Amém ou não amém? O céu nunca perde o controle da nossa história. Nunca. Nunca perde. Isso aqui é forte que eu vou falar agora. Nem tudo o que queremos é o que precisamos. Posso ouvir um amém?
Vou repetir, nem tudo o que queremos é o que precisamos. Deus muitas das vezes não dá algo para a gente. A palavra diz assim: se vocês pedirem e crer, eu vou dar para vocês. Mas muitas das vezes Ele não dá, não é porque nós estamos precisando. Não. Ele fala assim: não, você não está precisando. Você não está precisando. Uma vez eu estava conversando com um amigo que é um treinador muito conhecido. Estava numa reunião com ele, um cara muito, não é milionário, é bilionário ele, numa reunião. Aí eu falei para ele assim: se a gente pede algo para Deus e tal, e Deus não dá para a gente e tal, assim, mas Ele não fala. Se a gente pedir, acontece. Se a gente falar com fé, acontece. Ele falou: tenha fé. Eu entendo isso, tenha fé. Mas meu filho, Deus não vai te colocar num próximo nível se você não estiver preparado. Aí eu olhei para ele assim, falei: como assim? Ele falou: vai ter lugares que você só vai acessar quando você estiver preparado. Para Davi, olha aqui, para Davi chegar até Golias, Davi precisou ser preparado. Não poderia Davi chegar até Golias só com 5 pedrinhas na mão. 5 pedrinhas conta uma história de Davi, para quem conhece de teologia. 5 pedrinhas conta a história de Davi. Vamos lá, peraí, Davi. Se Davi não matasse um urso, se Davi não matasse um leão, me mostra na Bíblia se ele estaria com o gigante. O que é mais forte? O que impõe mais medo em você? Um leão ou um cara de 2 metros, sei lá quantos metros que era aquele cara? Na minha visão, que impõe mais medo é um leão e um urso. Mas se a gente não passar pelo primeiro acesso, a gente não consegue estar no segundo. É assim que funciona na prova. Tem as questões lá, tem as colocações. Mas se a gente não entender as colocações, a gente vai ser reprovado. Se a gente não responder certinho, a gente vai ser reprovado. Amém ou não amém? Amém. Meu Deus está falando com alguém aqui. E está falando comigo também. Eu creio nisso. Vou falar igual o amigo meu lá da minha igreja: enquanto eu bebo, você dá glória. Pastor, ele é bênção. Às vezes pedimos algo para Deus achando que será uma bênção. Presta atenção. Às vezes pedimos algo para Deus achando que será uma bênção. Mas Deus vê o futuro, que nós não vemos. Deus está lá. Está entendendo? Nós não está lá. Deus está lá. Muitas vezes a gente pede e Deus está vendo o que vai acontecer lá. E a gente está querendo meter o louco, querendo passar na frente de Deus. Está falando com vocês? Está falando comigo aqui. Meu Deus, é forte. É muito forte. Davi queria construir um templo, mas Deus disse não. Mesmo assim, Davi continuou sendo amado, escolhido. O não de Deus não significa abandono, muitas das vezes significa proteção. Tem porta que não se abriu, porque atrás dela não tinha promessa, tinha dor. Diga comigo: tem porta que não se abriu na minha vida, porque atrás dela havia dor. É por isso que Deus não abriu aquela porta. Se eu fosse você, eu já estaria gritando, já estaria sapateando e aplaudindo ao Senhor. Não questione quando a porta está fechada, porque o tempo de Deus não é o meu e nem o seu. Se a porta Ele fechou, é porque Ele sabe o momento certo de abrir. E se Ele não abriu, é porque lá atrás tem dor. E você, ansioso: eu vou abrir. Aí Deus fala: tá bom, por misericórdia, vai lá, abre então, vai. Vai, anda lá, vai, abre a porta então. Aí dá tudo errado e Deus fala assim: meu filho, eu te amo. Mas eu disse para você, eu falei para você, eu disse para você. Vou falar assim, igual aqueles memes de internet: eu disse de mim mesmo para você que se você abrisse, se você insistisse, ia ser ruim para você. Deus está falando com alguém aqui? Amém, meu Deus. Os planos nós fazemos, mas a vontade de Deus prevalece. Pastor, vai ter churrasco depois? No tempo de Deus tudo é perfeito, querido. Tem coisas que já poderia ter acontecido, mas Deus está preparando você antes de entregar.
Tem coisas que já poderia ter acontecido, mas Deus está preparando você antes de entregar. Deus não vai entregar algo para você sem você estar preparado. Deus não vai fazer algo para você sendo que você não está na posição. Deus não vai fazer algo na sua vida sobrenatural se você não está pronto. Deus só vai fazer se você estiver pronto. Esse chamado pastoral na minha vida não chegou agora, não chegou ontem, não chegou esses dias. Porque algumas pessoas têm me perseguido na internet. Eu não estou nem aí para quem me persegue. Porque Jesus foi odiado. Quem sou eu? Quem sou eu para chegar e falar: ai, eu não estou sendo perseguido. Ai. Sabe o que eu falo para eles? Cuida da tua vida. Isso não é falta de educação. Eu estou dizendo para eles cuidar da vida deles. Simplesmente, cuida da sua vida. Vê como a sua vida está. E bota um coração. Nossa, como é falso, como é sei o quê. Está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? Irmão, quando Deus quer fazer, Deus vai falar para você claramente. Então não fique preocupado. Porque não aconteceu. Você não está pronto. Você não está pronto para subir de nível. E quando Deus chamou a gente para pastor um dia, numa igreja, há muito tempo atrás, o rapaz falou assim: eu vou ungir vocês como pastor. Sabe o que eu fiz? O cara falou assim: ó, eu vou ungir vocês como pastor. Pastor da igreja, conhecido. Eu vou ungir vocês como pastor. Sabe o que eu fiz? Eu fiz isso. Aí de novo, pau quebrou. Correndo e tal, e toma. Aí as igrejas, chegava na igreja, isso que eu estou vendo o cajado das ruas. Eu falei: que cajado que, rapaz? Sai, tá lá. Aí eu fazia assim, amém. Estava no culto, mover profético na igreja. Quem entende as coisas do Espírito vive as coisas do Espírito. Quem entende da carne vive da carne. Estava lá, minha esposa chegou. Eu dando lugar, né? Recebendo tal. Aí daqui a pouco nós estamos no Espírito, daqui a pouco nós desliga. Porque às vezes tem alguns irmãozinhos que são meio roda demais, aí a gente tem que tomar cuidado. A gente é pequenininho, né? Qualquer coisa empurra a gente. Aí eu cheguei, eita, daqui a pouco eu saí um pouquinho aqui, olhei pro irmão, o irmão vindo em cima de mim, meu Deus. Aí daqui a pouco a irmã vem no manto assim, a Ju olhou para mim assim, como profeta, olhou para mim assim, ó: Deus está subindo a gente de nível hoje. Eu olhei para ela, eu estava na carne, eu falei: tá bom, Ju, beleza. Eu acordei, porque eu estava no espírito, aí eu entrei na carne, porque o irmão estava em cima de mim, empurrando para quase cair em cima de mim. Aí eu falei: irmão, amém, amém. Aí eu, assim, aí ela falou: Deus está subindo a gente de nível hoje. Aí eu olhei: para, Ju, amém. Culto lotado, noite profética lotado o culto. Aí eu, amém. Tudo bem. Foi passando o tempo, passando a história, o apóstolo pregando, dando lugar, tal. Daqui a pouco, o apóstolo chega assim, olha para a esposa dele e fala: bispo, você tem alguma coisa para entregar aí? Algo de Deus? Aí ela, quem está no espiritual, você transforma, você muda. Você sai da carne. Quem está no espírito, a afeição muda, tudo muda. Aí eu olhei para a bispa assim, eu falei: tá dando lugar, bispo, vai entregar alguma profecia para alguém aí. Aí a bispa veio, olhou para o apóstolo e falou: eu tenho algo para entregar. Eu vejo o Ju e Marquinhos e esses dois pastores aqui. O casal que já era considerado como pastor, segundo eles lá. Amém. Aí olhou para mim quando falou: eu vejo algo na vida de vocês. Eu vejo um manto sobre a vida de vocês. Eu vejo um cajado na vida de vocês. Eu olhei assim, aí eu lembrei. Lembra da corrida? Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz assim, ó, sobre a mulher. Quando veio sobre a mulher, veio sobre mim. Eu não aguentei o peso espiritual, não deu tempo de eu correr. Eu estou sentindo uma graça aqui. Arrepio não é por causa que está ventando, não. Arrepio não é porque que você está com frio. Quando Deus usou a boca da mulher e falou assim: eu tô vendo um cajado sobre a vida de vocês dois. Quando eu fui fazer assim, ó, para correr, irmão, que eu fazia, eu tô fora. Quando eu fui correr, eu caí. E eu não caí porque eu tropecei, não. Caí, fiquei travado lá, ó. Não adianta você fugir. Quem tem chamado, ele chama. Mas aqueles que querem ser pastor, quer ser diácono, quer ser alguma coisa, ele não chama.
Quando você foge, ele chama. Quando você quer, ele olha e fala assim: eu não te quero. Vamos para o texto, vamos para Samuel. Deus falou para Samuel: Samuel, avisa Saul que eu pedi para você, por intermédio de você, para você ir a certo lugar, para ele matar todo mundo, quebrar todo mundo lá. Mas avisa para Saul, Samuel, que ele não fez isso, né? E o meu espírito não está sobre ele mais. Aí Saul olha e fala: hã? Como assim? Aí Saul se revolta. Dentro desse texto eu tenho algo muito sério. Quando a gente foge do chamado, Deus nos procura. E quando a gente quer ser um rei, quer ser alguma coisa, Deus não quer mais a gente. Porque o que prevalece é a glória dele sobre a gente. Não é a gente sobre a glória. Eu estou falando para meia dúzia de gente aqui. Não. O que prevalece é a glória dele sobre a gente, não a gente sobre a glória. Então quando Saul entendeu isso, que ele queria ficar sobre a glória, Deus falou: negativo, estou escolhendo um novo rei. Aí quando eu caí ali, eu travei. Eu falei com Deus: o Senhor me escolheu mesmo? Aí veio uma voz e falou assim: ó, não adianta você fugir, eu te procuro faz tempo. É por isso que você passou muitas coisas na sua vida ministerial. É por isso que você passou por situações financeiras. É por isso que você passou por situações do seu casamento. É por isso que você passou por perca de filho. É por isso que você passou por levante. É por isso que você está passando por várias coisas. Porque o meu nome está sendo glorificado sobre a sua vida, sobre a sua casa ainda hoje. Eu no chão. Meu Deus, estou sentindo Deus aqui. Aí o apóstolo chegou e falou: o apóstolo é o cara, homem de Deus. Ele chegou e falou assim: ó, eu não sou de debater com Deus. Deus tocou no meu coração e falou: esses dois será pastor. E a unção de vocês já está marcada. Foi isso, a igreja. Você está entendendo o que Deus faz? Então muitos são os nossos planos, mas o que prevalece é os planos do Senhor. Eu estou sentindo uma graça aqui. Algo muito sério está acontecendo aqui. Meu Deus. Manhã com Deus, meu pastor John, é forte. E por a graça de Deus, pela misericórdia, dia 1º, né, amor? Foi a unção? Dia 1º, foi muito forte o mover. E eu estava conversando com alguns amigos. E você sabe quando você aplaude o sucesso de alguém? Quando você aplaude o sucesso de alguém, eu entro naquele texto lá de Mateus 7, que vai falar, Mateus 7, acho que é primeiro ou 2, se não me engano, vai dizer assim: à medida que você mede, você será medido, ou seja, à medida que você julga, você será julgado. Então, trazendo com as minhas palavras, quando você aplaude uma unção de alguém, quando você honra a vida de alguém, o céu está dizendo para você assim, ó, em breve vai ser você. Em breve será você. Vai acontecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aí eu estava na igreja lá, quase todo mundo falando: eita glória, Marquinhos é forte. Aí um amigo meu estava assim, feliz com a gente, com alegria. Eita alegria. Olha que forte isso que eu vou falar. Vou falar isso aqui. Eu tenho que compartilhar isso para vocês, que isso aqui é sério. Aí um amigo nosso estava lá, alegria. Tinha uma moça que tinha acabado de ser ungida, consagrada a diácona. E nós estava bem antes, gritando o nome dela, aplaudindo. Eu não falo com ela, não tenho conhecimento dela, não é pessoas que a gente tem de perto. E tinha mais gente. E nós gritando, eita! Sabe quando você grita de felicidade? Você tem que ser assim. Aí eu nem era ungida pastor ainda, eu estava gritando pela mulher. Eita! Pau quebrando, pastor, movendo a igreja. Escute. Quando chegou a nossa hora, esse meu amigo estava aqui. E ele gritando, vibrando com a gente. Uhul, uhul. A mulher e a igreja mover forte. Pau quebrando. Marquinho. Aí alguns falando, eita, ministério pastoral é muito bênção. Aí eu olhei e falei, eu conheço já, eu sei como é que é. Está aqui o pastor John e a sua esposa. É uma bênção, meu Deus. O ministério pastoral, né, meu pastor? É uma bênção, pastor.
mas eu estava recebendo. Quem foge do chamado, não vive o propósito. Aí eu aqui, eita. Daqui a pouco a mulher que estava aqui, para que tanta alegria? Meu Deus. Para que tanta alegria? Só porque eles estão sendo pastor? Aí o irmão olhou para ela e falou assim, ó, eu esqueci que você não tem amigo, né? À medida que você mede, você será medido. Então, quando você aplaude o sucesso de alguém, o céu olha para você. Aí ele falou isso para mim. Sabe o que eu poderia falar com uma autoridade pastoral agora? Depois que eu fui ungido, eu poderia voltar lá e falar, irmã, você não gostou que eu fui ungido, não? Onde está a tua felicidade? Só que o céu olha para mim e fala assim, ó, cuida da sua vida. Não é para você fazer isso. Cuida da sua vida. Viva o seu chamado. Deixa ela que eu cuido. Cuida da sua vida. Deixa ela que eu cuido. Quem está recebendo aqui, deu glória a Deus. Eita! José recebeu um sonho. Jovem, mas passou pelo poço, pela prisão e pelo processo antes do palácio. Porque promessa sem preparo vira peso. Toda promessa sem preparo, ela vai virar um peso de não sei quantas toneladas para você. A cantora Noemi Nonato está chegando agora na sua nova fase, acredito. E eu posso falar assim espiritualmente, que eu vi a senhora assinando papéis, em nome de Jesus. Acredite que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Quando eu cheguei aqui, eu estava vendo, falei, para quem que é isso? Esses papéis que eu estou vendo, para quem que é essa caneta que eu estou vendo? Eu vi a senhora assinando papéis. E que Deus prevaleça a vontade dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque para chegar onde a gente chega, tem que ter um preparo. Foram anos de trabalho, a gente conhece a história da sua vida, seu ministério. A gente sabe da sua caminhada de trabalho que a senhora tem feito por essa cidade. Que Deus abençoe sempre. Não estou falando porque a senhora é a vereadora, foi a vereadora ou será a deputada estadual. Estou falando com um amigo que acompanhou a senhora em algumas agendas e que Deus abençoe sua vida sempre. Aplauda o céu pela vida dessa mulher. Se uma promessa está demorando, não é porque Deus está atrasado. Esqueça. Minha promessa está demorando a se cumprir. Deus levantou um vaso e falou que ia se cumprir dentro de 6 dias. Pare de contar os dias, que eu já fiz isso e quebrei a cara. Deus levantou um vaso uma vez, dentro de 6 dias vai acontecer isso, isso e isso na sua vida. Aí eu olhei, contei. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Eu fui contando. Segunda, terça. Deu 6 dias. Aí eu fiquei esperando. O celular tocar, alguém ligar, alguém falar alguma coisa. Sei lá, alguém parar na rua. Vem cá, Marquinhos, chega. E eu doido, olhando pro cachorro latir para mim, para tudo eu olhava. E nada de acontecer. 5 dias pra gente, para Deus é outra coisa. 1 ano pra gente, para Deus é outra coisa. 1 dia pra gente, para Deus é outra coisa. Então, quando a gente entende isso, a promessa de Deus para se cumprir na nossa vida, não é que está demorando, é que Ele está alinhando mais, mostrando para você que você merece sempre o melhor. Quem está entendendo? Amém. Já estou para finalizar já. O que é de Deus encontra o caminho. Quando Deus determina algo, ninguém consegue impedir. Diga, quando Deus... Tem 2 pessoas aqui? Quando Deus... Eita glória! Determina algo, ninguém consegue impedir. Natalino, quando Deus determina algo sobre a sua vida, ninguém consegue impedir. Se Deus determinou sobre a sua casa, sobre a sua família, ninguém consegue impedir o agir de Deus. Amém ou não amém? Vamos um pouco d'água, varão. Eu não tomei café, só tomei um pouquinho de café em casa. E hoje era meu dia de fazer café, né? Era meu dia ou era o seu?
Acho que era o seu, né? É, você tem 2 dias na casa. Mas você tem 2 dias. Lá em casa a gente tem uma mania, gente. Tinha um combinado. Um dia eu faço café. É muito massa, meu pastor. Não estou inventando não, isso é bom. Um dia eu faço café. E é só eu, tipo, se ela for pegar um talher, eu falo para ela, não precisa me ajudar. Calma, não cheguei lá, calma. Sabe por quê? Porque quando chegar no meu dia, no dia que ela for fazer, eu não vou ajudar, porque é o dia dela. Então use essa técnica aí, meus amigos. Obrigado, minha santa. Use essa técnica aí. Eu creio, em nome de Jesus. Use essa técnica aí. Faça o café para ela, sem discussão, por favor. A gente tem que amar, sem discussão. Combina assim, ó. Amanhã eu faço café, depois você faz. Coloque tudo, pratinho na mesa, os talheres, bonitinho, pãozinho, tudo legal. Ó, minha serva, tá aqui, minha santa, minha princesa, tá aqui. Aí ela vem. Chega no outro dia, é a sua vez de estar deitado. Ou tá no trabalho, ou você vai trabalhar, tá se arrumando para se alinhando para trabalhar. Então faça isso. É algo legal que a gente... Ninguém ensinou isso pra gente não, tá? Foi a gente que decidiu fazer. Tem que ter comunhão de mesa, tem que ter algo na mesa, isso é legal. Jesus sempre fazia algo e fazia sempre na mesa. Quando ele queria trazer algo para as pessoas, Jesus alinhava a mesa. Jesus botava as pessoas na mesa para conversar, para jantar, para ceiar. É conversa. Mas muita gente hoje em dia não tem conversa na mesa. Toma café rápido, já levanta rápido. Nós estamos priorizando mais o trabalho do que a vontade de Deus. Vou liberar algo para vocês aqui. Quando eu comecei a priorizar o meu trabalho, Deus fechou a porta. Eu ganhava muito dinheiro, ganhava bem. Quando eu comecei a priorizar mais o meu trabalho, Deus falou, tá bom. Fechou. E eu tenho graça de falar isso, porque a gente tem que pregar o que nós vivemos. E quando você coloca o seu trabalho em primeiro lugar, e Deus depois, filho, eu tenho dó de ser. Tenho dó não, tenho compaixão. Amém ou não amém? Amém. Tentaram parar Davi, ele virou rei. Tentaram matar José, ele governou o Egito. Tentaram calar Jesus, ele ressuscitou. Em Romanos 8, 28 está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Posso ouvir um amém? O homem pode atrasar, mas o que Deus decretou vai acontecer. Vou repetir de novo. O homem pode atrasar, querer falar, querer gritar, querer falar o que for, mas se Deus decretou, vai acontecer. Eita, tô acabando já, meu filho. Quando as coisas às vezes não acontecem na nossa vida, é Deus cuidando da gente, é Deus protegendo a gente, colocando a gente no lugar secreto. Quando a gente está no lugar secreto, grandes coisas acontecem, mediante a vontade do Pai, mediante ao que Ele quer. A pregação hoje está sendo diferente, meu pastor. Está sentindo? Está sentindo? Está sentindo que a pregação está sendo diferente hoje? Deus está falando diferente hoje aqui. Eu gosto desse texto porque esse texto vai falar, olha que lindo. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que é prevalecer o propósito do Senhor, Marquinhos? É a gente entender que Ele é o centro de tudo. É a gente entender que Ele é a chave. É a gente entender que mesmo estando no barco e Ele estando fora, tudo vai bem. Mas vai vir tempestade. Tudo vai bem. Mesmo as coisas não estando num caminho legal, tudo vai bem. Ainda que eu passe pelo vale, ainda que eu passe por situações difíceis, tudo vai bem, porque Ele está comigo. Ele está no caminho, Ele está conosco. Uma vez eu fui fazer um trabalho. Eu gosto de falar isso aqui, vou repetir. Fui fazer um trabalho, eu não estava legal na igreja. Não estou falando com a igreja. Estou falando eu.
com a casa, eu não estava legal com o pai. E o pai olhava para mim: você não está legal comigo? Então tá bom, eu estou olhando você. Vai aí, eu quero ver até onde você vai. Estava lá, numa estrutura bem grande. Ganhei muito dinheiro nesse dia. Eu estava lá, tal, tudo acontecendo, legal, acontecendo, maravilha. E tal. Aí eu olhei para Deus assim e falei assim: se não é para mim estar aqui, eu sei que eu estou bagunçado com o Senhor, mas se não é para mim estar aqui, dá um sinal aí. Se eu sou alguma coisa, se o Senhor me ama mesmo. Aí Deus falou: você tá, rapaz, você tá querendo demais. Aí eu falei: não, Jesus, então faz o seguinte, se o Senhor tá comigo mesmo e não é para mim ficar nesse negócio aqui, me dá um sinal. Aí eu, tava lá em cima, lá trabalhando, tal, pau quebrando, tudo acontecendo, ganhando dinheiro, muito dinheiro, não era pouco dinheiro não, irmão, era muito dinheiro. E eu lá. Aí daqui a pouco eu saí de um lugar que eu estava, eu falando com Deus: se é para mim sair daqui, se o Senhor não está se agradando disso, me mostra, dá um sinal. Aí eu subi mais um pouquinho assim, fui para outro lugar, mais alto, fui para outro lugar assim, cheguei. Quando eu cheguei assim, aí ele falou: olha para baixo. Aí eu olhar para baixo, para quê? Aí eu olhei para baixo, dentro do caminhão, eu estava na estrutura, trio elétrico, gente. Aí eu olhei para baixo do outro caminhão, tinha uma Bíblia de estudo teológica aberta. Eu não consegui ver o que estava escrito, mas eu sabia que era uma Bíblia de estudo. E eu olhei para o motorista, eu olhei e falei: esse cara está trabalhando porque ele está prestando serviço dirigindo um caminhão. Ele não está aqui pulando carnaval. Ele está dirigindo um caminhão. E se a Bíblia está ali, é porque ele é crente. E essa Bíblia não é uma Bíblia comum que as pessoas abrem no Salmo 91 e deixam ela aberta. Essa Bíblia é uma Bíblia de crente. Aí eu olhei a Bíblia e falei: não é um sinal não. Ele falou: você está reclamando comigo? É o sinal que é para você sair daqui. Deus vai usar detalhes, meu pastor, para mostrar que Ele é na nossa vida. Deus vai usar os detalhes para mostrar que Ele é na vida, da sua vida. Quando Ele foi se revelar para Moisés, Moisés achou que Ele ia aparecer Deus. Desceu Deus. Não. Moisés, olha essa sarça pegando fogo, olha ali, ó. Tá queimando? Não. Tá queimando? Não. Deus vai se revelar nos detalhes para a gente, para mostrar para a gente que o nome dele tem que ser glorificado. Aplauda os céus, por favor. Já estou acabando. Aí, minha amiga Noemi, escute. Eu saí, Deus mudou todas as coisas lá, ganhei um dinheiro muito bom. Tudo começou a se encaixar. Quando foi dia 1º? É dia 1º? Dia 1º. Dia 29? 29. A gravadora entrou em contato comigo. Falou: meu amigo Marquinhos, tudo bem? Como é que você tá? Eu: tô bom. Tem um trabalho para você, para ganhar muito dinheiro de novo. E no dia 1º eu ia ser ungido a pastor. Lembra do lugar que eu falei que eu não queria estar lá? E Deus falou: você não é para estar aqui. Se é para mim estar aqui, Senhor, me dá um sinal. Se não é para mim estar aqui. Aí sabe o que aconteceu? Dia 29, eu recebi um telefonema de uma gravadora muito famosa. Não é Brasil não, mundial. Uma gravadora famosa mundialmente. Não vou falar o nome aqui. Sabe o que aconteceu? A mulher: tudo bem, meu lindo Marquinhos, coisa boa ter você com a gente na nossa empresa. Eu falei que eu ia entrar em contato de novo para você ter outros trabalhos com a gente. Dia 20 e tal, vai ter um evento X, o cachê e tal, tudo alinhadinho para você. Vamos embora? Aí eu olhei assim, eu peguei, printei e mandei para a Ju na hora. Olha aí, Ju. Aí a Ju falou: sexta-feira é a Assunção de pastor. Preste bem atenção. Quando você começar a subir de nível no mundo espiritual, o diabo vai levantar um prato para te oferecer, e se você não tiver a visão, você vai perder o nível espiritual e vai entrar no mundo espiritual, vai entrar no mundo da carne. Eu estava passando uma situação complicada financeiramente para quitar um negócio, e o dinheiro que eu ia receber ia ser um dinheiro muito grande. Aí sabe o que aconteceu? Dia 29 veio o negócio. Como é que eu penso assim: rapaz, como é que por que não me procurou lá atrás, quando eu estava maluco?
Agora, quando começa a se alinhar aos propósitos de Deus, quando você começa a se alinhar aos propósitos do Senhor, as coisas ruins começam a aparecer na sua vida. Sabe o que é? Deus mostrando para você, você está com eles ou está comigo? Muitos são os seus projetos, muitos são as suas visões, mas o que eu tenho para você é muito maior. Meu pastor, acaba que hora que eu estou? Quanto tempo aqui já? Já vou parar. Eu estou com uma fome, varão. Eu não posso dar lugar para a carne, não. Estou dando lugar para o espírito. Nem toda perda é derrota. Olha que eu gosto de falar isso. Nem toda perda é derrota. Nem toda despedida é castigo. Tem coisas que Deus remove porque conhece o fim antes do começo. Tem coisas que Deus vai remover da minha e da sua vida porque Ele já sabe lá o final. Lá no final Ele já vai saber. Então não fique preocupado. Ai, porque não deu certo. Ai, porque, irmão, como eu falei, se Deus está acontecendo uma situação no seu trabalho, quando eu falei no começo, briga, situação, tal, até na sua casa, você mora com alguém na sua casa lá, de alguém, e está quebrando tudo lá, e já era para você ter saído de lá. Já era para você ter saído. Ah, mas já era para você ter saído. Porque quando eu morei na casa da minha mãe, meu filho, eu inventei de pegar minha mulher e colocar dentro da casa da minha mãe. Fica aqui, minha santa. Ela, o mundo acontecia lá dentro. Chegou um dia que ela olhou para mim e eu não tive posicionamento. Ela olhou e falou, vamos sair daqui que não dá dano não. Deus está empurrando nós daqui. Beijo, mãe, amo a senhora. Aí ela, vamos sair daqui. Minha esposa saiu, tudo ficou bom. Se Deus está mostrando para você alguma coisa dentro de onde você mora lá com algum parente seu, saia. Saia, Deus está te empurrando, filho, saia. Amém? Às vezes choramos por algo que Deus já viu que destruiria a nossa paz, que ia tirar a nossa paz. Nós queremos chorar por algo que Deus mostra e fala assim, fica tranquilo, filho. Se você continuar nessa, isso aí ia tirar a sua paz. Saia dessa. Deus fala comigo assim muitas das vezes. Eu chego nos lugares e aí tem pessoas que eu quero que fiquem na minha vida e Deus fala, sai, não faça aliança, porque vai tirar a sua paz. Eu fui fazer aliança com um cara. Eu não vou falar que todo mundo vai... deixa quieto. Aí eu cheguei, já queria mudar a situação. Falei, irmão, eu sei quem eu sou. Você não tem que me dar ordem. Eu não trabalho para você. Eu sei quem eu sou. Quase 40 anos. Eu sei quem eu sou. Aí o cara, você quer? Eu falei, irmão, por favor, dá uma segurada aí. Mas... Começou a ligar. Ligava para mim e eu não atendia. Ligava para mim e eu não atendia. Sabe o que eu fiz? Deixei de atender, de responder as mensagens. Parou de me ligar, foi ligar para a abençoada. E começou a ligar para a abençoada. Marcos, estão te ligando aqui. Eu falo, não atende, não responde nada. Sabe o que aconteceu? Parou de me ligar. Você acha que queria alguma coisa comigo? Não queria nada, irmão. Só queria destruir a minha paz. Só queria tirar minha paz. Quando o diabo vê você feliz, sabe o que ele quer fazer? Ele quer enviar pessoas para tirar a sua paz. E Deus faz o quê? Deus não deixa. Deus fala assim, não. Estou cortando, estou tirando. Amém ou não amém? Irmã, Deus está visitando sua saúde hoje, tá? Deus está cuidando de você. Amém? Você que eu estou falando. Se prepara, não se preocupe com nada. Não se preocupe com diagnóstico, se preocupe com nada. Deus está visitando você. Se preocupa não. Para de ter... porque... Fique tranquila. A vontade dele é perfeita e agradável. Nós temos que viver os propósitos e acreditar no que ele está falando. Não é as pessoas que falam. Não é eu que falo, é ele. Se ele falou, está tudo certo. Se prepara para você viver o sobrenatural de Deus. Aplauda os céus pela vida daquela jovem ali, ó. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não acontecer, ele continua sendo Deus. O plano dele sempre será maior que o nosso. Confie mais nos planos de Deus do que nas suas emoções do momento. Quando é a vontade de Deus, o impossível encontra o caminho. Quando não é, ele já preparou algo maior do que os seus olhos. Nem toda porta fechada é derrota.
Às vezes Deus é Deus impedindo você de perder o propósito. Tem coisa que vai acontecer nessa casa, não se assuste não. Não se assuste, muita coisa vai acontecer sobre essa casa aqui. Não se assuste. Não se assuste, estou dando essa palavra nessa manhã aqui, para trazer essa mensagem. Você é homem de oração. Você é profeta. Você ora nessa casa. E a oração tem poder. A vontade de Deus é perfeita e agradável sobre essa casa. E você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Continua com essa humildade que você tem. Continua com essa sabedoria que você tem. Muitos olham para você e falam: como que essa igreja desse tamanho traz esse pessoal? Como que essa igreja dessa forma traz esse pessoal? Não, é Deus. Deus conecta pessoas sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o seu ministério expanda, que o seu ministério avance. Não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Quando você entende isso, você vive grandes coisas sobre essa terra. Receba, varão. Amém, minha irmã? Amém? Tenha medo não. Não tenha medo. Levante, pessoas falar, não tem problema. Fique em paz. As pessoas gritando, não tem problema. Deixa gritar. Lembra dos dois cegos que estavam gritando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Vocês, quantas vezes vocês clamaram gritando? Jesus, tem misericórdia de nós. Não deixa essa obra parar. E as pessoas gritando, falando. Não. Quando Jesus olha para aqueles dois cegos e fala assim, ó: epa, vocês estão com visão e eles estão cegos. Eles estão enxergando mais que vocês. Mesmo cego. Aí Deus vai dar visão para eles. Entende? Há muita gente curiosa querendo andar do nosso lado, sem visão, sem propósito, sem aliança. Só quer ter curiosidade para querer estar perto, mas sem visão. Quem anda com visão entende o propósito de Deus. E quem anda sem visão anda com curiosidade. Aplauda os céus pela vida dessa casa. Eu já vou finalizar aqui. Quem confia na vontade de Deus nunca perde o controle da vida, porque sabe que o controle já está na sua mão. Esse é o texto que eu finalizo para vocês. Vou repetir de novo. Quem confia na vontade de Deus nunca perde o controle da vida, porque sabe que o controle já está nas mãos dele, que é por ele, é sobre ele, é tudo por ele. Amém? Quem entendeu a mensagem, dê um glória a Deus. Oh, maravilha. Natalino, Deus te abençoe. Obrigado por estar mais uma vez aqui, tá? Deus abençoe. Honre essa casa sempre. Honre sempre essa família aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar minha pastora Noemi, futura deputada, para cantar, em nome de Jesus. Pode cantar? Amém, meu pastor? Tem alguém que está afastado da igreja aqui? Quem está afastado da igreja? Quem não é crente? Levanta a mão. Glória a Deus. Você que não é crente, levanta a mão. Todo mundo é crente? Maravilha. Maravilha. Amém. Deus abençoe. Aplauda aos céus. Obrigado. Opa, como posso?